De acordo com o texto, o ressurgimento das cidades durante a Baixa Idade Média estava atrelado ao. Então, nós vamos buscar o fator no texto que justifique o ressurgimento das cidades. A sociedade é, então, essencialmente rural e é da terra que vêm as riquezas e os excedentes que permitem construir e nutrir esses novos espaços habitados. É, pois, do lado das zonas rurais e da economia agrária que é preciso procurar as primeiras causas do surgimento urbano, melhores rendimentos, devido, sem dúvida, a transformações climáticas, favoráveis a um aumento dos rendimentos básicos, porém, em primeiro lugar e sobretudo, devidos a transformações sociais, a um enquadramento diferente das pessoas pelo poder senhorial, a novas formas de extrair um valor da terra. Então, a partir do momento que o texto fala, porém, em primeiro lugar, ele deixa claro que há transformações sociais no contexto feudal em que vão gerar diferentes enquadramentos das pessoas a partir do poder senhorial. Se nós estamos tratando da Baixa Idade Média, nós estamos falando de uma sociedade que está tendo uma grande transformação do ponto de vista social e econômico. Do ponto de vista econômico, com a entrada das especiarias e a valorização da moeda como forma de pagamento das especiarias, e do ponto de vista social, com a retomada de núcleos urbanos a partir do fortalecimento dos burgos por meio do comércio desenvolvido pela burguesia. E nesse novo contexto, o próprio senhor feudal ele passa a sentir interesse em participar dessa nova realidade social, econômica e cultural. E uma das formas de alterar ou de enquadrar de outra maneira a sociedade feudal seria, por exemplo, permitir que servos saíssem dos feudos ou alugar parte dos seus feudos para antigos servos e receber pagamento em moeda em troca desse aluguel. Então, nesse sentido, para poder se enquadrar nessa nova realidade social, as relações entre aqueles que viviam no feudo, elas tendem também a alterar. A partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A, redução da produção da economia agrária feudal. Não é essa a justificativa do texto e não há ainda, nesse momento, uma redução da produção econômica agrária feudal, se nós estamos tratando da retomada da vida urbana. Essa redução ela vai ocorrer com a crise agrária do século XIV, mas nós estamos tratando aqui do ressurgimento. Por isso, a alternativa A ela está errada. Alternativa B, retração demográfica provocada pelas epidemias. Mais uma vez, nós estamos numa época de ressurgimento na Baixa Idade Média. As grandes epidemias, como a peste negra, elas são do século XIV também. E por isso, não há ainda essa retração demográfica. Por isso, a alternativa B está errada. Alternativa C, declínio das estruturas de sustentação dos feudos. Bom, não há ainda um declínio das estruturas de sustentação dos feudos, entendendo que o feudo ele é um latifúndio comandado pelo senhor feudal e, nesse sentido, o feudo vai continuar existindo em paralelo ao ressurgimento das cidades. Esse declínio da estrutura de sustentação ele vai ocorrer no fim da Baixa Idade Média, que é o processo de formação dos Estados Nacionais. Então, a alternativa C também está errada. Alternativa D, possibilidade de afrouxamento das relações feudais. Essa alternativa ela está em acordo com o texto. E quando a alternativa traz afrouxamento das relações feudais, esse afrouxamento ele está focando a ideia de que você vai poder manter outras relações diferentes daquelas que foram estabelecidas na Alta Idade Média. Então há uma possibilidade, não quer dizer que é uma certeza, o que faz da alternativa D a alternativa correta. E a alternativa E, localização das cidades fora da propriedade senhorial. Então, voltando na questão do texto, o texto não traz essa como a justificativa para o ressurgimento das cidades e, nesse sentido, a alternativa E também está errada.